Promise me you will come back. Agora a gente tá mais perto do que nunca da estreia de A Odisseia, um dos filmes, se não o filme mais ambicioso da carreira de Christopher Nolan. E ontem saiu um videozinho com alguns backstages e cenas que foram gravadas, algumas entrevistas dos atores que mostram a grandiosidade por trás de toda essa produção, algumas questões que eu achei muito fora da realidade, que a gente vai comentar após ver o videozinho. Então eu vou pedir, pra gente ver, pra gente assistir todo mundo junto, esse takezinho de 2 minutos, mostrando um pouquinho mais sobre como foi feita a produção de Odisseia, e aí depois a gente comenta sobre o que a gente viu, beleza? Beleza? Preparados? Preparados? Então, bota aí, produção, que a gente vai assistir juntos o take de A Odisseia. Esses takes do trailer, que a gente já tinha visto a maioria. Tem alguns takes novos que não tinham aparecido em trailer. This is definitely the biggest movie that I've ever done in my career. It feels like we made 6 or 7 movies. É o maior filme que ele já fez da carreira dele. In a sense, we did. Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge. You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special. And so we found ourselves in these really amazing places. Olha o tamanho dos locais de filmagem. Porque normalmente isso tudo é tela verde, tá, gente? As an actress, is such a luxury to be in such an immersive space. I don't have to pretend like I'm on a boat. I am on the boat, you know, like we are at sea. What a gift, you know? There's a certain level of information that you learn when something is real. So when you go to these places, you just feel it, and it just adds another layer to what it is that you're trying to express. One of the things I like about shooting on location is we're moving countries every couple of weeks. So it gives you this incredible momentum. The issue on this film is that we're shooting in extraordinary places. Vamos mudar de país a cada 2 semanas. Os caras têm que ir de helicóptero pra gravar. 10 seconds away from the set. When you're shooting a Chris Nolan movie, it's like, Nossa, that's a 45-minute hike in sandals. They're full costume. I mean, every location we went to, I would get there and I'd just start laughing, go like, who thought you should shoot a movie here? You know, we're shooting in Nestor's Cave in Greece. It's this incredible place, but nobody's Essa vai ever ser tried a to cena do shoot Polifemo. a film up there. And so to see the rigging that they did to basically turn it into a natural soundstage, I don't know any other director who would try it. There was no location that was straightforward and easy, but all of those locations made sense for the story, really. It wouldn't be the film that it is without going there and doing it for real. The scale was so big. I think what's so special about Chris's movies is that he goes the extra distance to make it feel authentic for us on set, which then makes it feel more authentic for the audience in the theater. I mean, there's a reason we call these things Odysseys. This is the Odyssey, and it really is a journey through all of these incredible places, and hopefully something that just really profoundly entertains and moves people. As a fan, I'm so excited. I cannot wait to sit in that IMAX theater and completely be lost in this world that he's created. Top! Gente, se vocês não estão ansiosos pra esse filme, vocês são malucos! Cara, eu tô muito ansiosa. Eu vou citar algumas questões técnicas aqui. Primeiramente, algumas coisas que eu escrevi pra gente focar aqui o quão importante tá sendo a produção desse filme. Foram 6 diferentes países e até mais, mas o que a gente tem aqui foi Marrocos, Grécia, Itália, Islândia, Escócia, Estados Unidos, e foram 2 milhões de feet, que é tipo a contagem em metrificada dos Estados Unidos, de filme em IMAX. Mais do que isso, foram quase 100 dias de filmagem, 100 dias que eles tiveram para filmar. Eu, particularmente, até achei que seria mais. Uma coisa importante para vocês entenderem sobre essas dinâmicas de ir e vir do base camp, que seria o lugar que eles ficam lá no set antes deles poderem gravar efetivamente, ou mesmo onde ficam os trailers, que é onde os atores eles se reúnem. Normalmente isso fica, como o Robert Pattinson falou, a 2, 3 minutos do lugar que você vai efetivamente gravar. Você tem uma caminhada de 45 minutos, mostra que o Christopher Nolan, ele tá colocando
a posição do filme em um lugar que você efetivamente precisa estar em locais reais para conseguir transmitir o que ele quer transmitir com a Odisseia. Eu acho que a última vez que a gente pode comparar a ter uma produção como essa, eu diria que Duna chegou perto, mas também falaria que Senhor dos Anéis foi uma produção que o Peter Jackson exigiu muito do elenco, principalmente, da produção, do pessoal que trabalhou em todo o backstage dos filmes de Senhor dos Anéis. Eles tinham que gravar na Nova Zelândia sob condições que eram não muito agradáveis, e mesmo assim eles estavam muito felizes em poder fazer parte daquilo, porque você, como ator, tá vivendo uma coisa que é completamente diferente. Você não está numa tela verde, você tá vivendo realmente e de uma forma palpável o que te ajuda a entregar na atuação, que foi exatamente tanto que a Zendaya, como Tom Holland, como todo o elenco já comentou sobre isso. Uma coisa importante, que é uma visibilidade que eu tive depois que eu comecei a trabalhar no meio, aqui no Omelete, obviamente, a gente não grava filmes como a Odisseia, mas a gente normalmente grava propagandas ou comerciais, principalmente para a CCXP. E eu, particularmente, fiquei muito surpresa, porque às vezes a gente toma 5 horas do nosso dia para pegar um take de, sem brincadeira, 3 segundos. Gente, é uma coisa muito louca. Então tem toda uma produção envolvendo a galera do backstage, tem o pessoal de câmera, tem o pessoal de microfone, tem o pessoal da direção, tem a luz. Então é toda uma equipe que primeiro precisa se arranjar para preparar o terreno para a gravação. Você grava, você faz uma gravação assim em 1 minuto, e aí você faz essa gravação várias vezes, porque são várias versões. E aí depois, quando você tem o corte final, você vira e fala, meu Deus, eu fiquei 5 horas no escritório para ter um take de 3 segundos. Tem uma entrevista muito interessante sobre o Matthew McConaughey com o Timothée Chalamet, inclusive, que foi a entrevista polêmica do Timothée Chalamet, na qual o Matthew McConaughey, ele comenta que ele nunca reassistiu Interestelar e que ele tem dificuldade de reassistir muitos dos filmes dele, principalmente Interestelar, porque eles passavam um dia inteiro para gravar uma cena que no corte final ficou com cerca de 1 minuto. E normalmente é isso que acontece, quando a gente vê os takezinhos envolvendo, por exemplo, quantos minutos de cena o Draco Malfoy teve em todos os filmes de Harry Potter? 2 minutos. Isso é muito surreal. É muito surreal você pensar que você passou 10 anos da sua vida gravando e você tem 2 minutos efetivamente em cena, porque os segundos contam muito. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você coloca numa escala muito grande como essa, de A Odisseia, com o Christopher Nolan, você percebe que é uma ambição muito grande e é um trabalho muito grande. Um trabalho que a maioria dos diretores olharia e falaria, meu, eu não quero ter o trabalho de passar 3 dias gravando uma cena que vai, no meu corte final, ter 2 minutos. Por isso que as pessoas às vezes viram e falam, nossa, mas ele é muito megalomânico. Eu, particularmente, não me incomodo. Se a gente for reclamar de alguma coisa, acho que a gente tem que reclamar da tela verde. E não do cara que ele tá se esforçando efetivamente pra gente ter a maior experiência no cinema. Ah, mas ele estoura a bomba atômica. Ah, mas ele bota o avião pra invadir o aeroporto. Que seja, entendeu? Porque se for isso que a gente precisa pra ter uma escala grandiosa, como, por exemplo, eles irem até 6 países diferentes e terem locações em que a base que eles estão situados seja 45 minutos daquele lugar, que eles tenham que escalar, que eles tenham que pular, que eles tenham que fazer, seja lá o que for, que seja para entregar um filme com qualidade, com imersão, e que seja muito próximo do que a gente via antes como o Senhor dos Anéis da Vida, e que nos traga uma visão incrível do que tá acontecendo, entendeu? Agora, tirando todas essas questões de produção, olha aí a galera na chuva, fudido, com capa, e é isso aí, né? A galera ganha pra isso. Mas é legal saber que a gente tá vendo profissionais que ganham pra isso, independente do filme, que seja um filme da Marvel, que seja um filme da Warner, que seja um filme da Universal, mas que eles estão dando o sangue pra entregar a melhor produção possível e mais crível também, porque como eu disse, ninguém mais aguenta essas produções que tem cara de videogame. Quando a gente vê uma produção do Christopher Nolan, ela realmente é palpável. Bom, agora eu queria falar um pouquinho, antes da gente encerrar o vídeo, não só dessas questões técnicas, mas também de uma coisa que o Christopher Nolan falou que é muito interessante, sobre o fato de que esse filme também vai ter uma linearidade diferente. Quem gosta dos trabalhos do Christopher Nolan sabe que ele gosta de trabalhar com tempo, com idas e vindas. Amnésia, Memento, que é um dos filmes favoritos, meus filmes favoritos, acho que um dos melhores filmes do Christopher Nolan, trabalha muito com essa brincadeira de tempo. E ele trabalha muito com percepção de tempo em quase todos os filmes dele. Dunkirk também tem essa brincadeira de percepção de tempo. E ele disse numa entrevista que os fatos envolvendo o filme da Odisseia também não vão ser 100% lineares. Então acho que vale a gente destacar 3 pontos importantes aqui, que a gente tem a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é efetivamente o contexto de A Odisseia, que é o conflito de 10 anos entre os gregos e também os troianos, que foi causado
causado pelo sequestro da Helena de Esparta pelo príncipe troiano Paris. Então teve toda essa treta envolvendo o sequestro da Helena, que acabou gerando esse conflito de 10 anos entre os gregos e os troianos. Esse é o pano de fundo que une todas as histórias que a gente vai ver no filme. Então a gente tem também a Ilíada, que é importante, que basicamente a Ilíada é a história que não conta a guerra inteira, mas ela conta 50 anos, os últimos 50 anos não, desculpa, ela conta os últimos 50 dias do conflito da Guerra de Troia. Então a gente tem a questão do Aquiles, que é muito importante, que ele se recusa a lutar depois de um desentendimento com o Agamenon, que, enfim, a gente já viu nos trailers um pouquinho, principalmente do Agamenon. Do Aquiles, as pessoas estão falando que é o Elliot Page, mas eu nem sabia que tinha essa confirmação de que seria o Elliot Page. Então, vocês têm certeza que vai ser o Elliot Page? Se for o Elliot Page, tá ótimo, mas assim, eu não tava sabendo que seria ele, não. Mas, enfim, aí tem toda a questão envolvendo também o cavalo de Troia, que a gente com certeza vai ver no filme também. Então, muitas dessas cenas que a gente tá vendo são todas referentes à Guerra de Troia e também que foi muito contado em A Ilíada, que seriam os 50 últimos dias de conflito que aconteceram nessa guerra. Mas o principal sobre a Odisseia é a trajetória do Odisseu, que seria ele tentando voltar para casa e os 10 anos que ele fica para tentar voltar para casa efetivamente. Então a Odisseia, ela narra os eventos após a queda e destruição de Troia e acompanha a mítica viagem do Odisseu, que a gente já conhece, a gente já falou aqui, também tem um vídeo completo sobre isso. Uma que vale a pena, assim, a gente mencionar seria esse conglomerado das histórias que eu acho que vão ser abordadas no filme incompleto, entendeu? Então a gente tem a Odisseia, que seria efetivamente a história do Odisseu, mas aglomerando também a Ilíada, que são os 50 dias finais, e também a Guerra de Troia, que seria o contexto principal, que a gente veria Agamenon, a gente veria Aquiles, a gente veria o cavalo de Troia e todos esses outros elementos que já são super conhecidos. Os personagens se conectam, as histórias se conectam, e a gente também, eu acho que a gente vai ver isso sendo construído de uma forma não linear, do jeitinho que o Christopher Nolan gosta. Mas é isso, pessoal. A gente vai fazer uma super cobertura de A Odisseia por aqui. A gente vai ter a história explicada sobre todas as criaturas, sobre todos os mitos, sobre o veredito, obviamente, a nossa opinião no geral. E eu espero que vocês gostem bastante, porque a gente tá muito animado pra esse filme. Eu adoro Christopher Nolan, eu adoro a Odisseia, eu tô muito curiosa em ver como é que ele vai fazer essa primeira abordagem dele em um universo fantasioso, entre aspas, porque a gente já teve adaptação de quadrinhos, a gente já teve uma biografia em Oppenheimer, a gente já teve ideias originais e agora a gente vai ver realmente um épico da fantasia. E eu, particularmente, estou muito animada, mas eu quero saber de vocês quais as suas opiniões desse videozinho de backstage. Estão animados para Odisseia ou não? Deixa aí nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque por aqui teremos muito mais conteúdo de Odisseia.